Uma reclamação muito comum que eu ouço de várias pessoas que usam ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, Claude AI ou Gemini, é que muitas vezes recebe respostas que são genéricas. E aí algumas pessoas culpam os modelos de linguagem, culpam as ferramentas por essa entrega que não é tão específica. Mas, na verdade, o problema não está na ferramenta de inteligência artificial, está na forma como você demanda dela, ou seja, está no seu prompt. E aí alguém pode perguntar, como é que eu vou fazer o prompt ideal? Então, como é que eu devo fazer esse prompt para que a inteligência artificial me entregue as respostas que eu gostaria? Existem vários frameworks de boas práticas para a construção de prompts e hoje eu vou te apresentar o método PASEF. O PASEF é um acrônimo, né? Uma sigla em que cada letrinha dessa sigla significa uma coisa. E, na verdade, é uma instrução que você vai passar para a inteligência artificial para que ela tenha mais contexto e, assim, possa te dar respostas que são mais específicas. Então, o que é o PASEF? Primeiro, o P é de papel. E o que é isso? Você vai dar um papel para a inteligência artificial. Por exemplo, ela deve se comportar como uma pessoa jovem, ela deve se comportar como um fanático por Fórmula 1, ela deve se comportar como um advogado, como um publicitário, ela deve se comportar como uma pessoa profundamente conhecedora de toda a bibliografia de Gabriel Garcia Marques, enfim, você tem que dar um papel. O que é que você espera que ela, né, como é que você espera que ela atue nessa interação? Depois disso, você precisa dizer qual é a ação que você espera dela. Então você espera que ela escreva um poema, faça uma música, escreva um relatório, analise um projeto de lei, faça uma planilha, te propõe um planejamento financeiro. Então você diz qual é o papel e depois, assim, desse papel qual é a ação que você espera. Em seguida você dá o contexto. Essa é a parte mais importante porque essa é a parte específica do seu caso. Então, qual é o contexto em que você está fazendo essa demanda? Você está fazendo um planejamento de comunicação? Você está revendo a verba de uma campanha? Você está analisando os dados de uma campanha? Enfim, qual é o contexto em que você está demandando isso? Essa é a parte mais importante, porque é a partir dessa informação de contexto que o modelo de linguagem, que é a inteligência artificial, vai conseguir te dar informações específicas para esse contexto. Então, até aqui a gente já deu um papel, já disse qual vai ser a ação que a gente espera e em que contexto essa ação vai acontecer. Agora vamos para o primeiro em alguns momentos é interessante que você diga quais são as etapas que você quer que a inteligência artificial siga. Porque quando a gente deixa isso em aberto, muitas vezes a resposta não vem como a gente gostaria, ou o processo de pensamento, entre aspas, da inteligência artificial não segue todos os passos que a gente acha que é mais importante. Quando a gente diz quais são as etapas a serem seguidas, a gente diminui o risco de uma resposta genérica e, principalmente, diminui o risco de uma alucinação, que é quando a inteligência artificial entrega para a gente algo que a gente entende que não tem nada a ver. Então, dizemos o papel, dizemos qual é a ação, damos o contexto, dizemos qual etapa a seguir e agora a gente vai dizer qual é o formato. A gente espera que ela faça uma tabela, que ela gere um arquivo, que ela crie uma imagem, que ela escreva um texto, que ela faça tópicos, que ela proponha um roteiro, enfim, qual é o formato da entrega que a gente espera. E, por fim, a gente dá um exemplo, né? Isso faz parte de uma técnica maior de engenharia de prompt, que chama de Few Shot Prompt, que é quando a gente manda alguns exemplos para a inteligência artificial para ela entender melhor o que a gente quer. Então, quando a gente segue aqui o framework PASEF, a gente, antes de pedir qualquer coisa, na verdade, sim, a gente pede para a inteligência artificial, dando para ela um papel, dizendo qual é a ação esperada, dando o contexto em que essa ação vai acontecer, dando as etapas que ela tem que seguir para nos atender, falando qual é o formato que a gente quer a resposta e, por fim, dando um exemplo. Vamos aqui para a prática, né? Então, imagina que eu estou usando a inteligência artificial e eu estou começando esse prompt dando para ela um papel. Por exemplo, você é um estrategista de comunicação experiente, habituado a fazer planejamentos anuais. Então, isso qual é o papel? É um estrategista de comunicação experiente. A depender de cada realidade, ser um estrategista de comunicação experiente vai mudar, certo? Se eu quiser ter maior certeza do tipo de resposta que a inteligência artificial vai me mandar, eu posso mandar esse prompt sozinho e pedir para ela me explicar que tipo de habilidades, de experiência um estrategista de comunicação experiente tem. E a depender da resposta, eu posso pedir para ela fazer alguns ajustes. Então, nesse momento, é como se a inteligência artificial estivesse interpretando um papel. Quanto mais específico eu for, melhor, certo?
Então vamos considerar que para o nosso exemplo aqui já é suficiente. É um estrategista de comunicação habituado a fazer planejamentos anuais, fica subentendido que são planejamentos de comunicação. E aqui eu vou dizer qual é a ação que eu espero. Nessa conversa, eu quero que ela escreva as diretrizes e um resumo da estratégia de comunicação proposta para esse ano. Então, a ação esperada é a confecção, a elaboração, a proposição de diretrizes e do racional da comunicação estratégica. Conhecemos que até agora continua sendo genérico. Eu dei um papel, disse qual é a ação, mas ainda, assim, poderia vir qualquer coisa. Esse é o momento em que eu apresento o contexto. Nesse exemplo daqui, eu estou dando um contexto de que essa inteligência artificial que está atuando como estrategista de comunicação está aqui fazendo essa atuação para uma hamburgueria chamada Burger Rock, que possui 12 unidades em São Paulo. Seu público é formado por pessoas de alta renda que gostam de hambúrgueres artesanais e são fãs de rock. Nosso principal desafio para esse ano é aumentar a recorrência dos clientes. Então, eu dei o contexto. Você é um estrategista de comunicação, você está preparando as diretrizes e o racional estratégico, e agora eu dei o contexto para uma hamburgueria que tem 12 unidades, que tem esse diferencial e que tem esse desafio. Dado o contexto, eu vou dizer as etapas. Estou pedindo para ela começar apresentando o objetivo e descrevendo por que esse objetivo é importante. Então, indique as diretrizes da estratégia de comunicação e faça um pequeno pitch apresentando essa estratégia. Eu quero algo resumido, eu quero aquele sumário executivo que eu vou apresentar para a diretoria, por exemplo. Aqui vem o formato. Como é que eu quero receber? Eu quero um parágrafo de abertura com o objetivo e sua importância, alguns tópicos, quero as diretrizes em tópicos, e mais um parágrafo que é o pitch com a estratégia proposta. Então, eu quero um material muito resumido. Isso daqui é para eu validar a estratégia inicial e depois, aí sim, eu vou fazer todo o planejamento. E aí, eu finalizo com um exemplo. Seria algo mais ou menos assim. Nosso objetivo é esse, por esse motivo. Para alcançá-lo, seguiremos os seguintes guidelines de comunicação e nossa estratégia consiste em, e aí sim, vem a estratégia, certo? Então, dessa maneira, eu vou, ao invés de ter uma resposta genérica, eu vou ter uma resposta que é muito específica que provavelmente vai servir como um bom ponto de partida para eu fazer o meu processo de comunicação. Vamos ver na prática? Aqui eu vou colar um prompt genérico, né? Proponha uma estratégia de comunicação para uma hamburgueria. Convenhamos que isso aqui é genérico. Vou dar Enter e vamos ver o que é que acontece. Tem aqui um objetivo principal, tema central, mais do que um hambúrguer, uma experiência, jovem descontraído, estratégia. Então, primeiro que vem um material muito mais detalhado do que eu queria nesse momento. Segundo, que de fato é um material genérico, assim, é um material até, entre aspas, aprofundado do ponto de vista de formato, mas ele não tem, assim, serve como um modelo do que seria o meu planejamento, mas não funciona para o meu caso específico. Nessa outra tela daqui eu colei o prompt que a gente viu lá no PDF da aula, né? Então você é um estrategista de comunicação, experiente e tal. Tem todo o framework PASEF aqui. Papel, ação, contexto, etapas a serem seguidas, formato da entrega e um exemplo. E vamos ver como é que vem a resposta. Um parágrafo com o objetivo, aumentar a recorrência do hambúrguer, incentivando vendas. Esse objetivo é essencial porque a recorrência gera previsibilidade de receita, então já é algo muito mais adequado. Para alcançar esse objetivo, nossa estratégia de comunicação seguirá as seguintes diretrizes. Rock Lifestyle como identidade, programa de fidelização reimaginados, enfim. E, por fim, nossa estratégia consiste em transformar o Burger Rock num clube exclusivo para fãs de rock e hambúrgueres premium. Então, de fato, aí eu tenho o que eu recebi, algo específico para o meu contexto, que faz sentido, certo? E que segue a estrutura. Então, eu tenho um one sheet, tenho uma página com o objetivo, justificativa do objetivo, guidelines estratégicos e um resumo da estratégia. O que é que um estrategista de comunicação poderia fazer a partir dessa entrega? Naturalmente, fazer o trabalho de iteração. Então, você pode testar uma ideia, mudar um tema específico, pedir uma defesa melhor de uma diretriz de comunicação. Enfim, aqui a gente tem um bom ponto de partida, que foi feito com um prompt muito mais estruturado, e aí a gente recebeu uma resposta melhor. A partir de agora, eu tenho nessa conversa a inteligência artificial interpretando um papel de estrategista de comunicação. Ele entregou aqui seguindo algumas etapas, mas ele também já tem o contexto. Então eu posso fazer todo o trabalho de estratégia, de planejamento de comunicação a partir dessa conversa, porque eu já dei um papel e já dei um contexto, e ele já tem uma lógica aqui da diretriz estratégica. Todo o detalhamento, como é que isso funciona para o CRM, redes sociais, mídia digital, publicidade,
entre outras coisas, nas relações públicas, se vamos fazer alguma ativação dentro da nossa hamburgueria ou das nossas hamburguerias ou não, tudo isso fica muito mais fácil nessa conversa, porque eu dei um papel e dei um contexto para a inteligência artificial, e para começar eu pedi para ela fazer um resumo com o objetivo, justificativa do objetivo, os guidelines estratégicos em tópicos e um pitch dessa estratégia. A partir disso eu posso validar ou posso seguir aqui na conversa com a inteligência artificial. Então, boa parte do trabalho de conseguir bons resultados com a inteligência artificial é a gente saber demandar, a gente saber o que a gente quer, saber onde a gente deve chegar e conseguir avaliar as respostas que a inteligência artificial dá pra gente. Se você gostou desse conteúdo, então compartilha com algum amigo ou amiga que sempre reclama que a inteligência artificial nunca entrega o que ele quer, e siga o nosso canal para ver outras aulas como essa.